Vamos continuar o módulo de botânica. Hoje, aula 6, histologia vegetal, e falar dos dois tecidos adultos, que são colênquima e o esclerênquima. Na videoaula passada, nós falamos do tecido adulto, que, no caso, foi exclusivamente sobre o parênquima. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre o colênquima. Vamos lá. Colênquima, pessoal, é um tecido vivo. Como falei na videoaula passada, o parênquima também é um tecido vivo, então os tecidos adultos, como eu falei na videoaula passada, parênquima, o colênquima, o esclerênquima, desses três tecidos adultos, o parênquima e o colênquima, eles são tecidos vivos. Somente o esclerênquima são tecidos mortos. Tudo bem? Então vamos lá. A origem do colênquima. A origem é lá do meristema fundamental. O meristema fundamental acabou dando origem, células com especializações, já com formação, com função no vegetal, que é exatamente os três tipos de células: o parênquima, o colênquima e o esclerênquima. Então, o colênquima surgiu do meristema fundamental, função promover resistência e flexibilidade aos órgãos da planta. Função desse tecido é dar essa certa flexibilidade, correto? Se você, por conta de impregnações de celulose e nas vértices dessas células, nós vamos estar comentando um pouco sobre isso. E a característica delas células com parede celular bastante espessada por conta dessa celulose, está recebendo a celulose, e a localização abaixo da epiderme. Então, é simplesinho falar de colênquima. A maior característica dela é exatamente promover essa certa flexibilidade. Por exemplo, em nervuras, pecíolos de folha, você pegar a gavinha, que é aquela estrutura caulinar, que tem uma característica de enrolar para dar suporte, sustentação para determinados tipos de plantas. Você pegar uma vara, que ela tem uma certa flexibilidade, ou seja, essa parte do vegetal ela é rica em esse tecido, que nós chamamos de colênquima, um tecido adulto. Tudo bem? Então, está aí o exemplo para vocês da gavinha. A gavinha é essa estrutura que tem origem caulinar ou foliar. Ela é rica em células do colênquima por conta dessa flexibilidade que ela apresenta. Então, está aí. E aí nós temos aqui uma característica da célula dos colênquimas. Então, vamos prestar atenção nesses detalhes que eu vou dizer aqui para vocês. Olha lá, ó. A parede celular, aqui ela apresenta a parede celular, apresenta um grande vacúolo, é uma característica dessas células, tem o citoplasma e tem o núcleozinho dela que está aqui. São células eucariontes, são células vivas. Tudo bem? Só que ela apresenta, entre essas células, nas vértices, ela apresenta uma estrutura muito importante aqui, que é o reforço de celulose. Isso faz a parede ser um pouco espessa, já apresentar uma espessura significativa. Então, ela apresenta um reforço de celulose nos ângulos da célula, nas vértices das células. Essa é uma característica. Isso permite essa certa flexibilidade nesse tipo de tecido que eu chamo de colênquima. Então, é facinho. Colênquima é um tecido vivo, sua maior característica é a flexibilidade e apresenta reforço de celulose nos ângulos, nos vértices das células que estão aqui. Então, como ela é uma célula viva, elas conseguem comunicar uma com a outra através dos plasmodesmos, que são pontuações, perfurações que ocorrem na parede celular. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouco sobre o esclerênquima, o último tecido adulto. Diferente do colênquima, o esclerênquima é um tecido morto. Vamos saber por que esse tecido é morto. Bom, a origem do esclerênquima é o mesmo do parênquima e do colênquima que nós acabamos de ver, lá do meristema fundamental, do meristema primário. A função dele é sustentação e proteção. Sustentação, porque esse tipo de tecido, entende-se que ele é extremamente importante pela estrutura da que essa planta está exercendo.
por exemplo, em termos de tamanho, como que uma planta de 15, 20, 30 metros de altura vai sustentar o peso, vento. Então, ela precisa ter como se fosse um esqueleto. Por isso que esclera é duro, tá certo? Ele significa duro. Você fala assim, a pessoa está esclerosada, dá a entender que ela está esquecida, né, que ela está lesada, e não tem nada a ver. Esclerosada, pessoas esclerosadas são pessoas duras, estão com o corpo duro, as articulações não têm mobilidade. Isso que significa esclera. Então, pro vegetal, isso é extremamente importante para dar o suporte para ela. Dá uma certa proteção contra agentes patogênicos, ou a parte da herbivorismo. Não é qualquer um animal que consegue comer uma célula dessa, porque ele é duro, né? Consegue fazer, consegue, quebrar, consegue, mas ele tem uma certa dificuldade para fazer isso. Tudo bem? Então, a característica, células com parede celular, apresenta a celulose, bastante espessada, só que ela tem uma característica diferente do colênquima. No caso do esclerênquima, ele tem impregnação de lignina. Lignina é um polímero, certo? No qual promove a impregnação, a impermeabilização e a rigidez do tecido. Lignina, ele é uma substância que não permite nada entrar, não permite nada sair. Bom, se nada entra, se nada sai, o que acontece com essa célula? Essa célula vai morrer. É isso que acontece com a célula esclerenquimática. Já a impregnação de lignina, ela não ocorre na célula colinquimática. Por isso que a célula colinquimática, ela é uma célula viva. Beleza? Ao contrário dessa célula aqui, que recebe muita lignina. Então, por isso que essa célula acaba morrendo. Então, a impregnação de lignina causa a morte da célula. É uma observação que vocês precisam prestar muita atenção para diferenciar o colênquima do esclerênquima. E a localização, professor, onde que fica a célula esclerenquimática? Fica no caule, em folhas velhas, em fruto. Por exemplo, se você pegar uma pera verde e você morder essa pera, é difícil até você arrancar o pedaço dessa pera, de tão dura que ela é. Então, ela está presente em frutos. Em semente, por isso que a semente, a maioria dela é pétreo, é muito duro, essa parte de proteção da semente é muito dura. Você pega nós, por exemplo, nós é pétreo, é extremamente dura ela, correto? Então, é uma característica dessa célula, por isso que ela tem uma função de proteção. Existem dois tipos de células esclerenquimáticas, fibra e os esclereídes. Vamos primeiro falar das fibras esclerenquimáticas, beleza? Então, uma das funções dessa fibra é promover a sustentação esquelética do vegetal. Como eu falei, ele funciona como se fosse o nosso esqueleto. Nós temos ossos. A planta, para manter, para ter essa característica de sustentação, precisa dessas células esclerenquimáticas mortas, impregnadas de lignina. E muita celulose para manter a parede espessa. Correto? Então, olha lá. Ó. Essas células, se você parar para pensar as fibras esclerenquimáticas, olha lá, ela tem uma parede reforçada de celulose e de lignina, e ela tem o lumen dela vazia. Ela não tem, como ela é uma célula morta, o citoplasma dela, que nós chamamos de lumen aqui, não tem organelas. Não precisa, ela é vazio. Correto? E isso garante uma certa rigidez. Ela não é flexível como uma célula colenquimática. Então, essa é uma característica dessas fibras, das células esclerenquimáticas, na verdade. Então, olha lá, ó. Se eu observar, faço esse corte, eu olho de cima, nesse sentido aqui, eu vejo o lumen vazio e eu vejo o reforço de lignina que está aqui. Então, olha lá, ó. Eu tenho o lumen que está vazio, por ela ser uma célula morta, e o reforço de lignina, dando a característica da célula esclerenquimática. Tudo bem, pessoal? Vamos ver agora o segundo tipo. No caso aqui, vamos ver mais alguns exemplos, que ela é muito utilizada em indústrias. Para quê? Para fabricação de tapete, de vassoura, de escova, de roupas, tá certo? Então, nós temos alguns tipos de fibras esclerenquimáticas, que é o linho, a piaçava, o sisal. Então, ela é muito utilizada nas indústrias para a confecção de materiais de consumo para nós, seres humanos. Tudo bem, pessoal? Uma característica dela, a fibra, né? Ela é longitudinal, correto? Então, é uma característica dessas
da fibra, que apresenta as células esclerenquimáticas. Um outro tipo de células esclerenquimáticas são os esclereídes, que está aqui. Os esclereídes podem ser encontrados isoladas ou em grupos de células parenquimáticas. No caso, um exemplo é a pera. Eu acredito que todos que estão assistindo essa videoaula já devem ter comido uma pera. E você percebe que quando você morde a pera, a sensação é que ela está cheia de terra, de areia, né? Aquela sensação de areia. Aquilo lá são células esclerenquimáticas. Essa sensação que nós temos. Então, por isso que ela está presente em frutas. Tudo bem? Então, o formato dela é desse jeito aí que vocês estão vendo. Então, olha lá, ó, possui o lume celular vazio e parede celular lignificada. Então, essas células, por elas apresentarem o lume vazio e apresentar um monte uma grande quantidade de celulose e de lignina, ela faz com que essas pontes que nós chamamos de plasmodesmo, elas perdem essa certa comunicação, não deixando uma célula celular comunicar com outra célula. Consequentemente, essa lignina acaba interrompendo essa comunicação, fazendo com que essa célula venha a morrer. Correto? Então, as células, os tipos celulares, são as fibras e os esclereídes. Correto, pessoal? Não tem também dificuldade de estudar as células colenquimáticas e as células esclerenquimáticas. Então, vamos ver alguns exercícios aqui para ver como que ela é cobrada em prova para vocês. Então, a questão número 1, ela fala o seguinte, olha lá, o esclerênquima é composto por dois tipos celulares, os esclereídes e as fibras. A respeito das fibras, marca a alternativa correta. Letra A. As fibras apresentam um tamanho reduzido e normalmente são encontradas isoladas. As fibras não têm essa característica. Essa característica de ser isolada é mais de células esclereídes. Aqui a pergunta está referindo a fibras. Então, vamos ver a letra B. As fibras normalmente são classificadas de acordo com o seu formato. Também não é verdade isso. A letra C. As fibras possuem paredes espessadas e extremidades mais finas. Isso é verdade. O linho, se você pegar o linho, ele tem uma característica que confere com a letra C. Então, quem marcou a letra C está correto. Então, tem que prestar atenção nas características dessas células. O que elas apresentam? A letra D está errado, por quê, professor? Vamos vê-la. As fibras são retiradas exclusivamente do caule. Não. As fibras elas podem ser retiradas de casca de frutos, não especificamente do caule. Tudo bem? E as fibras são bastante ramificadas. Também não é uma verdade isso aí. As esclereídes têm uma característica dessa forma, mas as fibras geralmente não. São alongadas, mas finas na extremidade. Correto? Vamos ver a questão aqui, número 2. Diz o seguinte, o esclerênquima é um tecido relacionado principalmente com a sustentação do vegetal. Isso é verdade, é uma afirmação. Diferentemente do colênquima, esse tecido, que é o esclerênquima, é encontrado em regiões que estão em fase de crescimento. Não, elas são esclerênquimas, células esclerenquimáticas, são células que têm uma parede espessa que perdeu a capacidade de elasticidade. Tá certo? Não tem mais como ela crescer. Então, esse é um detalhe muito importante da célula esclerenquimática. Vamos ver a B aqui. Em locais onde não ocorrerá mais alongamento. Acabei de falar sobre isso. São células que têm uma parede muito espessa que perdeu a capacidade de alongamento, de elasticidade. Correto? Vamos ver aqui a letra C. Sempre em áreas mais próximas da periferia dos órgãos. Essa é uma maior característica da célula colenquimática, não da célula esclerenquimática. D. Exclusivamente em caule e raiz do vegetal. Está presente em frutos, está presente em folha, está presente em semente. Então, não é exclusivo só de caule e raiz. E a letra E apenas nos caules da planta. Não, acabei de falar que ela está presente em frutos, em semente. Então, quem marcou aí a letra B é a correta. Bom,
Espero que essa videoaula curtinha, facinho, não tem muito que bater cabeça, né? Estudar colênquima, esclerênquima não tem dificuldade. Espero que foi útil para vocês de alguma forma. Não esqueçam de apertar o sininho de notificação aqui embaixo e dar um like para que a gente possa continuar com esse projeto para vocês, que vão fazer o Enem daqui a alguns dias. No mais, pessoal, fique com Deus. Até a próxima videoaula.